Olá pessoal, eu sou o Vitor Nairon, sou estudante do curso de Economia pelo UFPB e hoje eu estou aqui para apresentar a vocês o meu plano de trabalho de iniciação científica intitulado de Princípios Globais de Contabilidade Gerencial e Estágio de Ciclo de Vida, que foi orientado pelo professor Dr. Wêner Lucena, do Departamento de Finanças e Contabilidade. Nosso trabalho ele contribui para o desenvolvimento sustentável a partir do oitavo objetivo, o de trabalho digno e crescimento econômico. Em 2014 foi criada uma joint venture intitulada de Chartered Global Management Account. Eles publicaram os princípios globais de contabilidade gerencial, com o objetivo de orientar as práticas de contabilidade gerencial, servindo como referencial daquilo que seria ideal em um mundo cada vez mais globalizado e com cada vez mais velocidade nas transações. Nesse sentido, os princípios globais eles são embasados em quatro grandes dimensões, que é a dimensão da influência, da relevância, do valor e da confiança. Além disso, a marcha de desenvolvimento de uma empresa ao longo dos anos é denominada de ciclo de vida organizacional, onde as empresas passam por estágios de nascimento, de crescimento, de maturidade, de turbulência e de declínio. Entretanto, é importante lembrar que no caso das empresas, elas não precisam passar por esses estágios de forma sequencial. Diante disso, o objetivo do trabalho foi identificar as relações entre a aderência aos princípios e o estágio de ciclo de vida por parte das empresas que possuem capital aberto, bem como compor o índice para verificar o nível de aderência por parte das empresas a esses princípios e analisar como se dá essa relação por setor de atuação. A amostra foi composta por todas as empresas listadas na B3, entretanto foram retiradas da amostra aquelas empresas que apresentaram uma excessiva falta de informação, resultando então em 228 empresas que foram analisadas ao longo de 10 anos. Para verificar o nível de aderência aos princípios, foi utilizado o checklist proposto por Correia Lucena, onde, a partir dos relatórios divulgados pelas companhias, observa-se informações acerca de cada uma das dimensões que compõem os princípios. Caso a empresa apresente e discuta essa informação, é atribuído o valor 1. Caso contrário, é atribuído o valor 0. Nesse sentido, soma-se a quantidade de informações que a empresa divulgou e divide pela quantidade de informações que a empresa deveria ter divulgado para atingir 100% de aderência aos princípios de acordo com esse checklist, resultando dessa forma em um índice que varia de 0 a 1, que demonstra em porcentagem um nível de aderência por parte das empresas aos princípios globais de contabilidade gerencial. Em relação ao estágio de ciclo de vida, foi utilizado o modelo proposto pela Dixon, onde, a partir dos sinais da demonstração de fluxo de caixa, é possível identificar em qual estágio a empresa se encontra. Além disso, também foram selecionadas algumas variáveis de controle, como o setor, o endividamento, o tamanho, o índice market to book, o índice de lucratividade e a idade. Em relação ao setor, a B3 ela lista as empresas em 11 setores distintos. Entretanto, visando otimizar a inserção dessa variável ao modelo econométrico, optou-se por agrupar esses setores da B3 em grandes categorias econômicas elencadas de acordo com o IBGE, que são as categorias de bens de capital, bens intermediários, bens de consumo, bens não especificados e as empresas da categoria econômica financeira. Chega-se então ao modelo econométrico, onde a variável dependente é o índice de aderência aos princípios, que é explicado pelo ciclo de vida organizacional, que adentrou o modelo em forma de variável dummy, ficando de fora o estágio de declínio, servindo como categoria de referência, bem como é explicado pelas categorias econômicas, que também adentrou o modelo econométrico em forma de variável dummy e que ficou de fora a categoria econômica de bens não especificados, servindo como categoria de referência, explicada ainda pelo endividamento, pelo tamanho, pelo índice market to book, pelo índice de lucratividade e pela idade. Em relação aos resultados, foi possível observar a partir dos dados, no período analisado, as empresas aderiram em média 69,14% aos princípios, com um mínimo observado de 6,25%. Em relação à aderência aos princípios por estágio de ciclo de vida, foi possível observar que as empresas nos estágios iniciais de ciclo de vida aderem mais aos princípios quando comparado às empresas no estágio de declínio. Em relação à estatística inferencial, foi utilizado o modelo de regressão Tobit, dado que a variável dependente é truncada, variando de 0 a 1, e a partir do teste da razão da verossimilhança, é possível observar que ao menos um dos coeficientes não é igual a zero. Nesse sentido, a gente parte para a análise individual, onde a categoria econômica financeiro, o índice market to book e o índice de lucratividade não se apresentaram estatisticamente significantes. Em relação ao ciclo de vida, o estágio de nascimento, de crescimento, de maturidade e turbulência são determinantes de impacto positivo na adoção dos princípios quando comparado ao estágio de declínio. Em relação à categoria econômica, as categorias de bens de consumo, bens industriais e bens de capital
são a determinante de impacto negativo na adoção dos princípios globais de contabilidade gerencial quando comparada à categoria econômica de bens não especificados. O endividamento e a idade se apresentaram como determinantes de impacto negativo e o tamanho da organização é determinante de impacto positivo. Nesse sentido, é possível concluir que as empresas aderiram em mais de 50%, no período analisado aos princípios, aderiram 69,14%, e que sim, o estágio de ciclo de vida em que a empresa se encontra, bem como a categoria econômica, a idade, o tamanho e o nível de endividamento são determinantes para que as empresas adiram mais ou menos aos princípios globais de contabilidade gerencial. Diante disso, fica aqui meu agradecimento ao UFPB, à Propesc e ao CNPq pelo apoio para o desenvolvimento desta pesquisa. Muito obrigado.